Boa noite. Bom, caneta e papel, tá bom? Porque hoje nós vamos ter muitas informações legais, que é para amanhã é sexta, né? Amanhã já começar a praticar, tá bom? Se parecer paciente com dor irradiada. Existem diversos, pessoal, de diagnósticos que fazem essa dor descer para a perna. O primeiro que eu queria comentar com vocês é um que é pouco conhecido das pessoas, que é a tendinopatia proximal dos isquios, tá bom? O tendão dos isquios tibiais, que fica ali originado na tuberosidade isquiática, bem aqui atrás mesmo, embaixo do bumbum, quando ele está desgastado, está muito irritado ou está através de um excesso de carga ou de baixa carga, ele está ali sofrendo alguma deformação, ele pode ficar encostando no nervo ciático, porque esse tendão proximal dos isquios, que está originado ali na tuberosidade isquiática, ele passa do ladinho do nervo ciático, tá bom? Então, problema neles pode fazer com que o nervo ciático fique irritado por causa desse toque, tá bom? Que fica gerando e faz a dor irradiar. E quem não conhece esse problema acaba dando um diagnóstico aí de hérnia de disco, né? Tendinopatia proximal dos isquios, fator de risco, pessoal, ocorre principalmente em atletas, tá bom? Em quem pratica atividade física. Em quem pratica atividade física, pessoal, exagerando naquele movimento de flexão. Por exemplo, andar de bicicleta. Andar de bicicleta não tem flexões repetidamente? Quando ocorrem essas flexões repetidas do quadril, o tendão proximal dos isquios ele começa a roçar muito ali na tuberosidade isquiática, porque ele está ali paradinho, ó, o tendão proximal. Aí de tanto fazer a flexão, ó, ele vai se estendendo e relaxando, alongando e relaxando. E quando tem uma sobrecarga, quando esse mecanismo ocorre exageradamente, vai fazendo com que cada ciclo desse de alongamento, encurtamento do tendão gere um estresse mecânico e ele comece a se desgastar, a perder fibras. Mas além de acontecer em atletas, pode ocorrer também, pessoal, uma tendinopatia proximal dos isquios em pessoas sedentárias. Só que em pessoas sedentárias é menos comum, tá bom? A tendinopatia proximal dos isquios é mais comum em quem pratica atividade física, principalmente quando essa atividade faz exageradamente esses movimentos de flexão. Outro exemplo para vocês, já chegou para mim atletas de CrossFit que realizam muito agachamento com esse problema. E quais são as características que podem mostrar para mim se o paciente realmente está ou pode estar, né, com a tendinopatia proximal dos isquios? Primeiro ponto, pega a caneta e anota aí. Aquela dor, pessoal, bem abaixo do glúteo, mais ou menos ali na região da tuberosidade isquiática, que é onde os tendões proximais dos isquios se inserem, né? O nome é tendinopatia proximal dos isquios porque é a parte do tendão proximal que está com problema, devido principalmente a esse excesso de atividades em flexão. Por isso que é mais comum ocorrer em atletas, tá bom? Então vamos lá. Quando, além dessa dor, está ali na região da tuberosidade isquiática, bem ali abaixo do glúteo, se essa dor aparecer ao realizar o gesto que faça com que ocorra a flexão. Por exemplo, se ele anda muito de bicicleta, é atleta de bicicleta, então quando ele vai reproduzir o gesto, a dor começa a descer
ali pela perna. Lembra? Ela pode descer pela perna se os tendõezinhos ali do nervos, os tendões proximais do glúteo começarem a encostar no nervo ciático. E como eles estão um do lado do outro, é muito provável que isso aconteça, tá bom? Quando ele não encosta o tendão proximal no nervo ciático, o que é que acontece? Então a dor fica muito localizada bem ali, abaixo do glúteo, tá bom? Síndrome do obturador interno é bem parecido, porque fica tudo ali próximo à tuberosidade isquiática, não é? Os testes que nós utilizamos para tentar chegar a esse diagnóstico de tendinopatia proximal dos isquios, pessoal, eles ainda não têm uma boa confiabilidade e nem uma validade, uma precisão estabelecida na literatura, os nossos testes ortopédicos, tá bom? Então o teste padrão ouro seria uma ressonância magnética. Só que tem estudos na literatura que pedem para a gente fazer movimentos que tensionem essa região. Porque como o tendão ele está ali desgastado e se ele estiver encostando no nervo ciático, se você fizer e sustentar posições de tensão, ele vai apertar ali o nervo ciático e como ele está desgastadinho ali, vai reproduzir essa dor, tá bom? Abaixo, que desce pela perna. O que a literatura pede para a gente fazer? Uns testezinhos bem simples. Primeiro, você vai pegar teu paciente, vai deitar ele ali na maca, tá bom? Você vai fazer com ele, ó, deixa eu ver esse dedo aqui, uma flexão de quadril. Quando você faz a flexão de quadril, ó, com ele deitado, você tá vendo aqui, ó, que essa parte proximal dos isquios, né, bem aqui, ó, no finalzinho do glúteo, começa a tensionar, o tendão começa a se alargar. Então você vai fazer, ó, bora flexão de quadril. Quando chegar na flexão de quadril, ó, que já tá tendo uma tensão grande na região proximal dos isquios, estende o joelho do teu paciente para a tensão nos isquios tibiais ser maior ainda. Então você faz isso de uma forma devagar, tá bom? O nome desse teste é PKB, tá bom? Prone, Kine and Bend, PKB. E você pode fazer também o PKB modificado, que é o teu paciente fazer isso, essa flexão de quadril, essa extensão de joelho aqui de uma forma rápida, tá bom? Tanto lento quanto rápido, porque às vezes durante o gesto esportivo ali no dia a dia, ele fazendo lentamente ali, não acontece nada. Agora quando ele começa a esquentar, que começa a acontecer muito esse ciclo do tendão se estirar e do tendão encurtar, isso vai irritando ali o nervo ciático e vai fazendo a dor descer para a perna. Então, esses são os dois testes legaisinhos da gente utilizar, tá bom? E além deles, você também pegar o paciente em pé, certo? Aí o paciente em pé, ele vai fazer como aquela galera que joga futebol. Deixa eu pegar aqui. Não, pronto, tá aqui. Em pé, dá para fazer com a mão. O paciente em pé vai colocar uma perna, ó, em cima da maca. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, 90 graus, um joelho estendido e a outra perna em cima da maca. E com a mão, ele vai tentar alongar aqui o posterior, ó. Ele vai fazer uma dorsiflexão, ele vai pegar lá no pé e vai puxar. Então ele vai alongar, vai tensionar toda essa cadeia posterior. E a gente não viu que quando ocorre tensão no tendão dos isquios, quando o problema é lá, a dor se reproduz, tá bom? Então esses testes, pessoal, são os mais utilizados, tá bom? Na nossa área aqui, traumato-ortopédica, de fisioterapia, cinesioterapia, apesar de não terem ainda uma validade, uma confiabilidade estabelecida. Mas a gente trabalha em cima do raciocínio de que a gente vai estar gerando tensão, estiramento lá no tendão dos isquios, e se ele está
com a tendinopatia, se ele está com problema, esse estiramento vai reproduzir a dor, tá bom? Principalmente se a dor estiver descendo para a perna, significa que esse estiramento irrita de verdade o nervo ciático, tá bom? A Mari falou, estou com um paciente que ele tem tendinopatia proximal dos isquios. Pois, Mari, isso daí é o básico, tá bom? Que a gente faz. E normalmente esse problema, como eu falei, ele tá ligado a atividades de movimento de flexão repetida, exaustiva. Então é mais comum a gente encontrar em atletas, ciclistas que fazem muito agachamento, que se abaixam demais, porque de tanto fazer flexão, tensiona esse tendão proximal dos isquios. Então é mais comum neles, tá bom? O tratamento, pessoal, ele tem que ser em volta de restabelecer, tá bom? A estrutura do tendão. Porque quando um paciente ele tá com tendinopatia, o que é que a literatura mostra? Que alterações inflamatórias são o de menos. Num tendão com tendinopatia, o que a gente percebe mais são alterações estruturais e funcionais. Então, o principal trabalho que tem que ser feito é um trabalho com carga, porque tendão é rico em colágeno. Então, e colágeno se remodela com carga. Não se remodela com anti-inflamatório, não se remodela com repouso e nem com injeção de corticoide, que é o que o pessoal usa muito, tá bom? Tem estudos que mostraram, quando foi utilizado exercícios com pouca carga, que foram progredindo, em 12 semanas, esses exercícios encheram, tá bom? O tendão de miofibrilas de colágeno. E essas miofibrilas de colágenos, essas pequenininhas, em um tendão normal, elas são muito mesmo. Em um tendão lesionado, ele tem mais fibras grandes de colágenos e fibras médias. Ele tem muita falta das fibrilas pequenas, que é o que a gente encontra em tendões comuns. Então, exercício com carga, pouca carga, e vai progredindo. Hoje é o que a literatura indica para problemas no tendão. Durante o exercício, uma contraindicação não é legal você fazer para quem está com problema no tendão, pelo menos nessa fase aguda de tendinopatia proximal dos isquios, sustentar essas posições que estirem muito o tendão, porque isso vai prejudicar. Porque, pensa comigo, se já é esse estiramento, esse alongamento, encurtamento, esse ciclo exagerado que está piorando a situação, então se você manter isso daí, vai piorar ainda mais, entendeu? Então o que a gente pode fazer? Pega esse paciente, trabalha uma exposição gradual, tá bom? Vai retornando ele a esse movimento de flexão, como agachamento, andar de bicicleta, aos poucos, tá bom? Em amplitudes que reproduzam pouca dor. Porque quando o tendão está desgastado, ele está ali com tendinopatia, ele fica cheio de nervinhos periféricos e vasos sanguíneos para tentar remodelá-lo. E esse excesso de nervinhos periféricos faz ele ficar muito dolorido. Então, se ele está com muitos nervinhos e você sustenta ali uma posição de estiramento, como aquele alongamento lá, de tentar pegar lá no pé, isso daí não vai ser legal, tá bom? Porque também, além de tensionar o colágeno ali do tendão, vai tensionar os nervozinhos que estão irritados, tá bom? E o próprio nervo ciático, né? Se o tendão ali proximal estiver roçando, encostando muito nele. Deixa eu ver aqui. Devido a essa pausa nos esportes, muitos atletas estão sofrendo por tendinopatias, pois estavam em repouso e não estavam dando carga no tendão. Exatamente. Porque o tendão ele sofre por duas coisas. Ou por excesso de carga, tá bom? Que é quando a capacidade do teu paciente está baixa em relação à demanda, tá bom? Ou por falta de carga. Esse sedentarismo, esse afastamento, ele também
vai desgastando o tendão, porque o tendão precisa de carga, tá bom? Para ele ser remodelado e ter a função recuperada. Então, padrão ouro para tratamento de tendão é exatamente essa reestruturação do colágeno através de carga, tá bom? E na tendinopatia proximal dos isquios, pessoal, não é diferente, tá bom? Então, quando você for dar o diagnóstico da dor descendo para a perna, se é por causa da tendinopatia, preste atenção, porque a imensa maioria são em atletas ou praticantes de atividade física que fazem exageradamente esse movimento de flexão do quadril, como agachar muito, andar muito em bicicleta, tem essa dor bem abaixo do glúteo, tá bom? E quando você realiza esses movimentos de flexão do quadril, a dor reproduz uma dor parecida ou uma dor que ele costuma sentir. E os testes também que a gente indica é o PKB, paciente deitado, faz devagarinho flexão de quadril e extensão do joelho, e o PKB modificado, o paciente lá faz rápido, flexão de quadril e extensão de joelho. E a gente vê se reproduz esses sintomas, tá bom? Da tendinopatia proximal dos isquios. Além de colocar o paciente lá em pé, com a perninha em cima da maca, fazendo a dorsiflexão, para ele alongar essa cadeia posterior, que isso vai tensionar o tendão proximal dos isquios, e se ele estiver comprometido e ainda comprometendo o nervo ciático, vai reproduzir essa dor irradiada. Eu tenho um artigo que mostra, tá bom, tudo sobre a avaliação e tratamento da tendinopatia proximal dos isquios. Eu vou colocá-lo no meu grupo do Telegram. Quem não é do meu grupo do Telegram, o link para entrar está na bio aqui do Instagram, tá bom? Vai lá na minha bio, entra no meu grupo do Telegram, que até amanhã eu estou botando esse artigo que fala epidemiologia, fator de risco, como avalia e como trata tendinopatia proximal dos isquios. Porque se você está aqui, é porque você quer aprender a ser melhor no tratamento da coluna. E para você ser bom no tratamento da coluna, você tem que entender também de diagnóstico diferencial. Porque é só o que chega lá no meu consultório. É diagnóstico de hérnia de disco e quando eu vou ver, é uma tendinopatia proximal dos isquios, é uma tendinopatia glútea, um monte de coisa. O diagnóstico foi dado como hérnia só pelo exame de imagem. Pessoal, eu bato sempre nessa tecla. Só o exame de imagem não significa praticamente nada. Principalmente se o paciente não tem déficits neurológicos graves e nem progressivos. Se o paciente não tem, eu vou falar até da forma grosseira, mas pode rasgar o exame de imagem se o paciente não tem déficits neurológicos graves e nem progressivos, porque não vai ajudar em nada. Exame de imagem ajuda em menos de 1% da população com problema de coluna. Tá bom? Então aprenda a fazer um diagnóstico diferencial para você ir descartando. Se teu paciente ele não é praticante de atividade física, não é atleta que trabalha muito em flexão, ele não tem aquela dor localizada abaixo do glúteo, que irradia, que é reproduzida quando a gente faz o PKB modificado rápido e esse alongamentozinho aqui com a perna em cima da maca. Ou quando ele reproduz o gesto dele, então provavelmente a probabilidade é alta de não ser uma tendinopatia proximal dos isquios. Agora, se ele tiver, a probabilidade é grande. Mas se você quiser tirar a dúvida 100%, padrão ouro é ressonância magnética, porque esses testes que eu citei não têm uma boa validade nem confiabilidade estabelecida. A gente trabalha pensando num raciocínio de plausibilidade biológica, né? Se o tendão tá ruim, então se estirar vai piorar, porque ele tá cheio de nervinho periférico. Bom, deixa eu ver aqui. Mari Gomes, né? Você tem algum curso? Nós temos, pessoal. Nós temos um curso. Fiquem acompanhando aqui nas redes sociais que em outubro vai ser lançada uma formação completa em coluna lombar. Tá? Vou dar avaliação, tratamento, mais de 50 videoaulas, diversos PDFs, enfim. Vão acompanhando porque a fisioterapia vai tremer, viu? Com esse curso vai tá incrível. A gente vai soltando as informações aqui em breve, tá bom?
Então, além do paciente não ter essa dor abaixo do glúteo, essa dor irradiada, essa dor que se reproduz com movimentos em flexão, dele ser atleta, de ter esse excesso de prática esportiva, para você matar a certeza, pessoal, é se você realizar movimentos com a coluna, como flexão, extensão, rotação, os desvios do quadril, inclinação, enfim. Se você realizar movimentos com a coluna e não ocorrer alteração nenhuma dos sintomas, aí, pessoal, é que realmente o problema não é da coluna. Então, pega uma caneta e anota esse bizu aí. Quando você estiver na dúvida se é da coluna ou não é, uma boa estratégia é você realizar movimentos na coluna. Se você realiza os movimentos na coluna e reproduz os sintomas, pessoal, então existe uma chance da coluna estar gerando influência no problema do paciente. Se você realiza um movimento e melhora a dor do paciente, da coluna, é do mesmo jeito. A coluna tem influência nos sintomas dele. Agora, se nem piora e nem melhora você fazendo movimentos na coluna, então a probabilidade é imensa do teu paciente, o problema dele não tem influência da coluna. Então isso é uma dica de ouro que não te contam, que eu tô te contando, tá bom? Depois que a gente faz a avaliação, pra gente matar o raciocínio, vamos mexer a coluna. Não aconteceu nada com os sintomas, então pronto, coluna dispensada e realmente é uma tendinopatia proximal dos isquios. Tudo bem? Gostaram da dica? Porque a gente vai para o outro diagnóstico diferencial, tá bom? Quero saber se ficou claro da tendinopatia proximal dos isquios. Se ficou, clica aí, ó, no coraçãozinho que é pra gente subir de nível. Tá bom, pessoal? Vamos subir de nível. Clica no coraçãozinho que é para empolgar aqui o professor, tá bom? Pra gente conversar agora sobre estenose. Estenose da coluna lombar. Se você quiser, você pode bater um print aqui da tela, tá bom? Marcar lá no Instagram Educação em Coluna, que eu vou repostar, tá bom? Nos meus stories, que é pra galera ver que toda semana, dia de segunda e quinta, nós temos aqui conteúdo de qualidade para ajudar você. E eles, né? Claro. Então, se der, bate um print e marca a gente que a gente reposta. Vamos entrar na estenose. Vamos lá. Já que tem irritação do nervo ciático, pode doer na lombar? Não necessariamente, tá bom? Normalmente, não, tá bom? Normalmente as características é mais assim, localizada abaixo do glúteo e irradia do glúteo para baixo, da parte final do glúteo para baixo, não ali da lombar para cima, porque é como se fosse setorizado. Se existe uma compressão, tipo hérnia de disco verdadeira, bem ali na altura da lombar, então vai ter uma dor na lombar que vai irradiar, vai passar pelo glúteo, coxa. Agora, se a compressão ocorre, se o problema ocorre ali na altura de tendão proximal dos isquios, que é uma parte mais baixa do que a raiz nervosa, então o problema vai ser dali para baixo, tá bom? Para cima não. Mesmo jeito, se ocorre uma compressão ali dos nervos fibulares ali na perna, o maior problema vai ser do joelho para baixo, tá bom? Ficar ali pela coluna é meio que raridade, tá bom? Estenose do canal vertebral, tá bom? Estenose lombar. Estenose, pessoal, você tem que também saber fazer o diagnóstico diferencial da estenose. Porque estenose e hérnia de disco verdadeiro, ambas fazem a dor descer da coluna até o pé, tá bom? Ambas vão trazer déficits neurológicos também, perca de força. Só que tem uma diferença. Vou começar da estenose, mas depois ir para ela. A estenose, ela vai estar fazendo um estrangulamento, tá bom? Da medula. A estenose é quando ocorre uma diminuição do canal vertebral ali, do canal medular. Quando ocorre essa diminuição de espaço, ó, deixa eu ver aqui como é que eu boto. Pronto. A medula está aqui no meio, né? Ó. Aí ocorre essa diminuição de espaço. O que vai acontecer com a medula?
vai ser estrangulada, tá bom? Quando ela é estrangulada, dependendo ali do nível de estrangulamento, o que é que ocorre? Alteração de sensibilidade, dormência, parestesia, perca de força, tá bom? Também ocorre, eita zoada, além de perca de força, tá bom? Ocorre dor no membro inferior. Quem tá ali com estenose, pessoal, esse estrangulamento pode ocorrer devido a uma espondilolistese, uma espondilose, enfim, um deslizamento das vértebras, tá bom? Quando ela desliza, então ela vai, ó, estrangular a medula, reduzir o espaço do canal medular, tá bom? E as características que o paciente chega, que fazem você desconfiar se é estenose ou não, pessoal, é o seguinte: como tem uma diminuição do canal medular, vou até ficar em pé para demonstrar. Toda vida que o paciente tenta ficar em extensão, tenta fazer uma extensão ou tenta ficar ereto, biomecanicamente falando, esse movimento aqui ele já fecha esse espaço posterior. Se ele está com estenose, ele já tem um comprometimento dessa parte posterior do canal, porque não está estrangulada, não está fechadinha. Então, se ele tentar ficar ereto, vai fechar ainda mais, vai apertar ainda mais a medula, tá bom? E vai diminuir ainda mais o espaço e a dor, irradiação, os déficits neurológicos, tudo vai piorar. Então, uma característica que pode te ajudar é que esse paciente com estenose, ele adota uma postura assim, ó, de flexão, tá bom? Porque é mais confortável, porque na flexão é onde vai abrir o canal medular, o espaço. Que, ó, numa estenose tá aqui, ó, atrás, ó, apertado. Então, quando faz a flexão, ó o que acontece com a parte posterior, ó, abre. Então, se abre, diminui o estrangulamento, a compressão e a dor vai aliviar. Então, posições, tá bom? De flexão, anota. É a primeira característica que você vai encontrar no teu paciente com estenose. Como tá tendo um estrangulamento da medula ali pela diminuição do espaço, pessoal, normalmente o que é que acontece? A dor vai ser o quê? Bilateral, tá bom? Que é diferente da hérnia de disco. Porque a hérnia de disco normalmente ela é posterolateral, ela comprime um lado da raiz nervosa. Então a dor ocorre mais de forma unilateral, de um lado. A estenose não, como comprime a medula, que já manda informação ali para os dois lados da raiz nervosa, então os sintomas vão ser bilaterais, tá bom? Além de adotar essa postura de flexão, que é como o Kerleman falou aí, exatamente, é a posição que a gente chama de pegar o carrinho do supermercado. Ele está na posição do carrinho do supermercado, aquela flexão. Além dele estar assim, ele vai estar também com sintomas bilaterais, tá bom? Que podem ficar ali, ó, pelo glúteo, tá bom? Do glúteo para a coxa e para a perna. Piora tudo, pessoal, quando ele tenta ficar ereto, quando ele tenta manter uma extensão, tá bom? A melhora dos sintomas nesse paciente, que é a terceira dica, ocorre quando ele está sentado, tá bom? Toda vida que ele fica em pé e anda, o negócio piora. Então, para esse paciente com estenose, sentar e adotar essa postura de flexão é o que tem de melhor. Porque quando ele fica em pé e anda, ele vai estar forçando o quê? Uma extensão. Então, vai estar fechando ainda mais o espaço ali atrás do canal vertebral. Então, vai comprimir mais a medula e piora. Além disso, claudicação, tá bom? Ele pode apresentar. Tem artigos, pessoal, que foram publicados na Spine, na JOSPT, que eles mostram você ficar de olho nesses sinais, nesses sintomas. Isso é muito mais válido, é muito mais preciso do que você ficar fazendo testes ortopédicos, tá bom? Esses testes ortopédicos, eles têm pouca precisão,
pouca confiabilidade, tá bom? Fizeram um resumo para o diagnóstico de estenose, uma revisão, e eles viram isso. Analisar esses sintomas. Posição de pegar carrinho de supermercado, dor bilateral, tá bom? Dos dois lados. A dor alivia quando o paciente senta e fica em flexão, tá bom? E a dor piora quando o paciente fica em pé e anda, porque ele vai estar forçando uma extensão, tá bom? Então essas características são muito mais acuradas, precisas, do que você ficar fazendo testes ortopédicos, tá bom? Tranquilo? Essas características de um paciente com estenose, isso é diferente de um paciente que tem hérnia de disco verdadeira. Porque um paciente com hérnia de disco verdadeira, normalmente, o que é que está acontecendo? Ele, quando faz a flexão, aumenta a eu sempre me travo com essa palavra, a posteriorização da hérnia aumenta. E quando aumenta a posteriorização, aumenta a compressão da raiz nervosa. Então a flexão para quem tem um hérnia de disco normalmente não é legal. Diferente do cara de estenose. Vocês viram as características? O com estenose, quando ele faz flexão, ele abre o espaço posterior, por isso que a dor alivia. Então é bom. Já o cara com hérnia não. O contrário. Quando ele faz extensão, que é essa posteriorização, ela vai se encaixando, ela vai se anteriorizando, normalmente é isso que alivia mais os sintomas dele. Então pega essa diferença, tá bom? Na estenose, flexão costuma ser bom, alivia os sintomas porque abre o espaço do canal vertebral, tá bom? Na hérnia de disco verdadeira, a flexão costuma não ser legal, porque a hérnia posterioriza ainda mais e comprime ainda mais. Mas isso é o de menos, tá bom? Numa hérnia de disco verdadeira, anota, pega a caneta. Você, aliás, em diagnóstico nenhum, você pode se prender a um sinal ou a um sintoma, tá bom? A gente tem que fazer clusters, combinações, grupos, conjuntos, tá bom? Para aumentar a nossa probabilidade de acertar. Bote na sua cabeça a partir de hoje que o diagnóstico é probabilístico. Às vezes o paciente tem todas as características do mundo, mas ele não tem aquela condição, tá bom? Então assim, mas pelo menos você encaixando ele dentro dessas características, você aumenta a probabilidade de acertar. E assim, o diagnóstico na área da saúde, ele é probabilístico. Então, tire da cabeça que, eu acertei, ele tem isso. Não. Olha, você juntou todas as informações dentro do contexto dele, o que ele pensa também em relação a isso, como ele se sente, enfim, e a probabilidade dele ter tal coisa está alta. Aí você vai trabalhando em volta dessa coisa. Aí no meio do caminho você vê, olha, a probabilidade dele ter estenose era grande, porque ele estava, como o Kellerman falou, na posição do carrinho de supermercado. Ele estava claudicando, ele estava com sintomas bilaterais e toda vida que ele sentava a dor passava, toda vida que ele ficava em pé com a coluna ereta e andando, que forçava uma extensão, piorava. Então a probabilidade dessa estenose é grande. Então vamos fazer o tratamento. O tratamento de quem tem estenose, pessoal, normalmente tem que se concentrar em quê? Em abrir esse espaço posterior que está fechado, que está apertando a medula. Então, o que eu sugiro no começo é você ficar trabalhando flexões. Aí você vê, será que com a flexão do meu paciente deitado, de barriga para cima, que gera pouca carga ali na coluna, será que essa flexão de barriga para cima, que ele vai trazendo ali os joelhos até o peito, será que ela ajuda a fazer a dor diminuir, a dor a centralizar? Vamos ver, fez centralizar. Beleza, então você achou ali uma amplitude, uma posição ideal. Não mudou em nada os sintomas. Tá bom, testa com ele agora sentado numa cadeira. Eu fiz até um post aqui, pessoal, já essa semana, ou foi semana passada, tá no meu feed, mostrando como é que você pode fazer progressões de carga e de flexão, deitado na maca, sentado numa cadeira, tentando pegar lá embaixo e lá atrás, tá bom? Ver se alterou os sintomas dele, ou até em pé.
Tá bom? Aí você vê o que é que mais diminuiu os sintomas, habituou a coluna dele, controlou a dor, a irradiação. Aí você vai ficar por um tempo insistindo nisso. Até você ver, vamos lá, paciente, agora fica em pé. Quando o paciente fica em pé, tenta manter a extensão, periferiza pouco. Porque um sinal ruim, pessoal, da gente que trabalha com essa dor irradiada, é quando a dor periferiza, se espalha. Então o negócio não tá legal. Agora, se tu tá fazendo ali com ele a flexão, a coluna se habituou, deixou de ficar sensível, abriu espaço, isso vai ser repercutido, você vai saber que isso aconteceu quando o teu paciente ficar em pé e a dor não periferizar mais, ou então periferizar pouco. Então isso demonstra, opa, a coluna dele está abrindo espaço, está se habituando, está se desensibilizando. Então eu estou no caminho certo. Então, o que eu sugiro, tá bom? Baseado na literatura e na minha prática clínica. Paciente com estenose, com essas características que eu espero que vocês tenham anotado, começa com flexão, tentando abrir esse espaço posterior. A literatura não mostra diferença, pessoal, de exercícios assim específicos para exercícios gerais, tá bom? Não mostra diferença. Só que na prática a gente vê que um paciente com estenose muito agudizado, até com hérnia ali numa condição de flare-up, de agudização grande, exercícios gerais não é uma boa, piora, tá bom? Então eu faço assim, eu procuro um movimento específico que vá centralizar a dor. Aí eu vou vendo, a dor está centralizando. Opa, ele está conseguindo melhorar ali a ereção da coluna. Agora deixa eu colocar esse exercício aqui mais geralzão. Coloquei o exercício geralzão. Eita, a dor periferizou. Não é hora do exercício geralzão, não. Continua com o específico. Vamos lá. Agora deixa eu colocar aqui o geral. Você tem que ir testando. Coloquei o geral. A dor não periferizou muito. Periferizou só um pouquinho. Tá bom. Já dá para ir acrescentando o exercício geral. Tá bom? O Kellerman, Douglas, você usa o teste de caminhada assim, Kellerman, como a gente falou, que o paciente, uma das características é quando ele fica em pé e quando ele anda, reproduzir a dor, o que tem estenose. Então a gente tem que olhar ele sentado, em pé e andando, tá bom? Mas no geral, a gente não se preocupa assim em fazer um teste, porque como eu falei, na Spine e na JOSP já foi publicado. Esses testes ortopédicos não são precisos nem confiáveis. Os sintomas, os sinais e sintomas foram bem mais, você observando essas características, né? Que a gente está citando, tá bom? Aí o tratamento basicamente da estenose é isso, tentar abrir o espaço com as flexões e você vai tentando jogar ali os exercícios gerais, tá bom? Também que é para tentar voltar ele para todo o contexto dele, tá bom? Alguma dúvida de estenose? Vamos diferenciar agora, a gente já falou de dois, né? Tendinopatia proximal dos isquios e estenose. A dor irradiada por tendinopatia proximal dos isquios, quem não anotou, aproveita. A dor irradiada por tendinopatia proximal dos isquios ocorre normalmente em atletas ou praticantes de atividade física que fazem muito movimento de flexão, como a galera ciclista, a galera do crossfit, que se agacha demais, com muita carga. Então, esse movimento de flexão do quadril tensiona demais o tendão dos isquios, tá bom? Então ele começa a se desgastar, entrar num processo mesmo de tendinose, tendinossinovite, que no geral a gente chama de tendinopatia, porque ocorre tudo ali no tendão. A gente não divide mais em tendinite, tendinose, porque tem um pouquinho de cada dessas alterações. Então é tendinopatia, tá bom? Aí ele vai ter aquela dor bem localizada embaixo do glúteo e reproduzida quando ele faz esse movimento de flexão, tá bom? E o negócio pode ficar ruim se esse tendão roçar e encostar no nervo ciático. Aí é que a dor irradia, tá bom? Do paciente com estenose já é diferente. Ele está adotando aquela postura de flexão, de segurar o carrinho de supermercado, ele claudica, né? Para quem não sabe o que é claudicar, é caxingar. Os sintomas são bilaterais, porque como está comprimindo a medula, então vai para os dois lados da raiz nervosa, tá bom? Se ele fica sentado, alivia. Se ele fica em flexão, alivia. Se ele fica em pé, forçando a extensão com a coluna ereta, piora. Se ele tenta andar, também piora.
Então, basicamente assim, através desses sintomas, a gente vai diferenciando. O de hernia de disco verdadeira, pega a caneta, porque não é só ter o exame de imagem. Mais uma vez, eu gosto de bater nessa tecla porque precisa. O pessoal parece que não escuta. Faz uma avaliação perfeita, guarda sinais e sintomas, tudo direitinho, encaixa legal, mas é quando vê o exame de imagem, esquece de tudo que avaliou. Não pode. Exame de imagem é até clichê, mas o exame de imagem é complementar. E é complementar para quase nada. Mais uma vez, menos de 1%. Então, praticamente não ajuda, tá bom? Os sinais e os sintomas te entregam muito mais. Confia nisso, que a probabilidade de sucesso vai ser maior. Então, anota. O paciente que tem uma hernia de disco verdadeira vai ter uma dor abaixo do joelho, tá bom? Essa dor vai sair ali, ó, da lombar, vai descer, passar pelo glúteo, coxa, joelho, panturrilha, pode chegar até o pé, tá bom? Normalmente, uma radiculopatia por hernia de disco, tá bom? Mas do estenose a dor também pode descer até o pé. Por isso que eu digo, não dê o diagnóstico baseado só em um sinal e um sintoma, porque você vai errar. Tem que fazer o cluster, o conjunto. Pega essa visão, tá bom? Então, do mesmo jeito da estenose, a dor ali abaixo do joelho até o pé. Beleza. Depois disso, a dor na perna tem que ser maior do que na lombar, porque se está comprimindo a raiz nervosa, então, com certeza, as alterações ali em relação à dor, à destino lógico, vai ser maior no trajeto do nervo. Então, anotou a segunda dor na perna maior que na lombar. O teste de elevação da perna estendida, o paciente deitado elevando a perna, entre 30 e 70 graus, que é onde tem maior compressão do nervo ciático, tem que reproduzir uma dor próxima ou idêntica ao que o teu paciente sente. Não adianta você fazer passivamente a elevação da perna e teu paciente, eu senti uma dor, hérnia de disco. Não, pessoal, porque pode ser uma dor só de encurtamento muscular. Então tem que reproduzir uma dor o mais parecido possível com o que ele sente. Tá bom? Quarta característica, trajeto dermatomal. Por exemplo, se for uma compressão, hérnia de disco ali, mais ou menos L5, S1, o trajeto que vai seguir é na parte ali posterior da perna, mais ou menos ali pro lado esquerdo, tá bom? Da perna, e vai descer até o dedão do pé. Então, esse trajeto, ele indica pra gente, o trajeto dermatomal, qual região é que está mais ou menos comprometida. L5, S1, L4, L5, entendeu? Então, você entender de dermátomos é bom, é fundamental, tá bom? E outra, a última dica, déficits neurológicos, tá bom? Como parestesia, dormência, perca de força, também na perna. Você pode fazer como? Bota o paciente em pé e pede para ele ficar de pontinha de pé. Se ele não consegue sustentar essa pontinha de pé, ele está sem força na perna devido à compressão. Se ele não consegue fazer uma dorsiflexão, andar em dorso, também está tendo comprometimento ali na altura de L5, S1. Então ele vai ter essas percas. Mas você sabe também que o do estenose, ele também tem perca de força, dormência, parestesia, só que ele tem aquelas coisas a mais. Tá bom? Da claudicação, da posição de flexão, dos sintomas bilaterais. Então, basicamente, para ser por causa da hérnia, anota. A última vez que eu vou repetir, tá bom? Que a gente está repetindo isso desde a semana passada, aqui é para fixar mesmo. Dor na perna, maior que na lombar. Tá bom? Dor na perna, maior que na lombar. Dor seguir um trajeto dermatomal. Elevação da perna estendida, reproduzir uma dor parecida, tá bom? Deixa eu ver aqui. Parestesia, dormência, formigamento, também, tá bom? E é isso aí, não é? Então isso é o que vai mostrar pra gente se a dor dele é por causa de uma hérnia de disco. Porque você não pode acreditar que a dor do teu paciente é por causa dela só pelo que viu no exame de imagem. Porque a hérnia de disco não dói, pessoal. A hérnia de disco é uma alteração normal do processo de envelhecimento. O problema é se ela comprimir o nervo. Aí pode doer.
Ah, ela está comprimindo no exame de imagem, mas se não está reproduzindo os sintomas, tá ótimo. Então você tem que associar isso. Tá bom, vai, tu gosta de exame de imagem, que eu sei. Então, ó, se preocupa com ele, se tiver com os sintomas, tá bom? Tá com todos esses sintomas e tá muito progressivo, tá crescendo muito rápido, vai. Se tu quiser, pode pedir. Mas só em você analisar esses sinais, esses sintomas característicos, você vai saber se é verdadeira ou não, tá bom? Pode doer na região anterior do quadril, por isso que é importante saber trajeto dermatomal. Se for na altura ali de L5, S1, não, porque L5 e S1, quando está comprimida a raiz nervosa daquela altura, é um trajeto dermatomal posterior. Agora, se a compressão é na altura de L3, L4, entendeu? L2, L3, então a dor ela já irradia ali para frente, para a parte anterior. Então isso vai te ajudar, dependendo do trajeto que a dor ela está ali na virilha. Opa, então a compressão é naquela parte de lombar mais alta, provavelmente. Por isso, estudem dermátomos, porque você sabe, perguntando o trajeto da dor, essa dor vai por onde? Ela vai anterior? Ela vai mais para a virilha ali, nessa parte mais adutora? Ela vai para trás? Isso vai te dar uma noção, tá bom? De que região ali pode estar comprometida. E é claro, pessoal, tem um processo neurofisiológico que é o que nós chamamos de somação temporal, né? Que ocorre por causa de aumentos de campos receptivos. Se teu paciente está com aquele estímulo ali, ó, periférico ali, constante, comprimindo, doendo, irradiando, então isso vai sensibilizar regiões próximas. E como sensibiliza regiões próximas, essas regiões próximas vão sensibilizando outras. Então essa dor que era por causa da hérnia de disco verdadeira, que irradiava só para trás, ela pode pegar ali toda a parte lateral do quadril e a da frente, pode pegar a perna toda, frente e trás. Depende do quanto de estímulos, tá bom? Sensibilizadores teu paciente está recebendo ali no nervo, entendeu? Isso é um clássico exemplo de dor neuropática, né? Quando tem um problema ali no nervo, tá bom? Mas comumente é isso, hérnia de disco verdadeira, tá bom? Vamos fazer o resumo para a gente ir para o nosso quarto diagnóstico diferencial. Eu tô um pai hoje, vou fazer o resumo dos 3, vou falar o quarto, depois faço o resumo de tudo de novo para a gente finalizar a nossa noite, tá bom? Desce o dedo aqui no coraçãozinho. Vamos lá. Que é para empolgar. Professor. Cadê? Não tô vendo o coraçãozinho subindo. Eu preciso ver o coraçãozinho subindo. Que é para eu sentir que nós estamos aqui, ó. Frente a frente. Eu preciso ver vocês. Cadê o coraçãozinho subindo para a gente resumir para quem chegou agora o que a gente viu até agora? Coraçãozinho subindo. Vamos lá. Se a dor aguenta quem tá desde o começo, mas é bom que fixa, tá bom? É pensando também no pessoal que chegou agora. Repetição é mãe do aprendizado. Vamos lá. Se a dor que desce para a perna é por causa de uma tendinopatia, pessoal, proximal dos isquios, o que é que vai acontecer? Normalmente é em um atleta ou praticante de atividade física que realiza muito movimento. Agora eu tô vendo o coraçãozinho, me empolguei, vou me levantar. Normalmente, nesses praticantes de atividade física que fazem muito movimento de flexão do quadril. Porque esse movimento de flexão do quadril, como em ciclistas, na galera de crossfit que se agacha muito, isso tensiona muito o tendão proximal dos isquios. Então a dor que o paciente vai sentir vai ser aquela dor bem embaixo do glúteo, da nádega, que é reproduzida quando ele faz esses movimentos de flexão, tá bom? Desgastou demais com essa repetição. E piora a situação se o tendão encosta no nervo ciático. Aí a dor irradia para a perna. E fica de olho nessas características que a probabilidade de ser uma tendinopatia proximal dos isquios é grande. Se ele faz esportes de flexão do quadril repetitivos, tá? E não tem um controle de carga, e essa dor tá principalmente ali, ó, concentrada embaixo do glúteo. Tratamento exercícios com carga, pouca carga e vai progredindo. Evita na fase aguda sustentar posições,
tá bom? Que tensionem o tendão, porque o tendão vai estar ali cheio de nervo, desgastado, então não é legal. Se a dor da sino da perna é por causa de estenose, um estrangulamento do canal vertebral, movimentos de extensão não vai ser legal. Então, teu paciente vai adotar essa postura de pegar o carrinho fletido, tá bom? Porque isso é o que alivia os sintomas, porque abre a parte que está estrangulada, posterior. Se ele senta, a dor passa também. Se ele fica em pé e anda, força o fechamento, a extensão, então a dor piora. Sintomas do estenose bilateral, vão para os dois lados, porque está comprimindo a medula, não é só uma raiz nervosa. Quando comprime a medula, os sintomas são bilaterais. Ele vai claudicar, ele vai caxingar, tá bom? Tratamento, mete o dedo no coraçãozinho. Tratamento, pessoal, começa com as flexões, para ir abrindo o espaço posterior, gerar habituação e desensibilizando. E aos poucos vai acrescentando exercícios gerais. Hérnia de disco verdadeira. O paciente pode aparecer com desvio lateral, com o que a gente chama de shift lateral, lateral shift. Pode, viu? Pode sim, Marlon. Não é muito comum, mas assim, a teoria em volta disso é que o lateral shift, pessoal, é um desvio lateral agudo da coluna. O pessoal confunde com escoliose, mas não tem nada a ver, porque escoliose a pessoa sempre teve, entendeu? É um desvio crônico. O lateral shift, o paciente é retinho, sei lá, normalmente está acompanhado de situações desatentas. Ele levanta de uma vez aqui um botijão de gás, a coluna toda entorta e os sintomas todinho lá para baixo da perna, até o pé, os sintomas todos de uma hérnia de disco verdadeira, tá bom? A teoria em volta disso é que o disco se deslocou, tá bom? Puf! Então, ele fica torto. E para você desentortar, você tem que ir reposicionando ele, tá bom? Tem um post no meu feed também falando da avaliação desses desvios laterais. Próxima semana a gente vai botar um post sobre uma prática de como tratar, de como corrigir. Então fica de olho no nosso feed, tá bom, galera? Que tem muitas dicas práticas sobre isso. O hérnia de disco verdadeira, dor na perna maior que na lombar, dor seguindo trajeto dermatomal, dor abaixo do joelho, teste de elevação da perna estendida reproduz uma dor parecida, tá bom? E o trajeto dermatomal. Basicamente é isso. Vamos para o nosso último caso. A gente tem quanto tempo? Mais ou menos 5 minutos, tá bom? Agora é o que a gente falou até na nossa última live. Tendinopatia glútea. Tá bom? Uma tendinopatia glútea é o seguinte. O tendão do glúteo médio máximo... Gaguejei. O tendão do glúteo médio, máximo e mínimo, pessoal, ele se insere, tá bom? Nessa parte lateral do quadril ali. Trocante maior, trocante menor. Em toda essa parte alta, tá bom? Do fêmur. Então, quando tem algum problema no tendão dos glúteos, a dor costuma ficar concentrada nessa parte lateral do quadril e pode irradiar. E irradia. Começa assim, ó, por essa parte lateral da coxa, ela é muito concentrada na altura aqui do trocante, né? Maior do fêmur. E pode ir para trás, e pode descer mais ainda para o lado, pode ir para frente, enfim. Porque é o que a gente falou. Como está sensibilizado, se o estímulo nocivo continua ali se repetindo, vai ocorrer um aumento de sensibilidade das outras regiões, um aumento de campo receptivo. Então as estruturas vão somando dor, sensibilidade, aí a área dolorosa começa a aumentar. Isso é um mecanismo neurofisiológico conhecido como somação temporal. Então também cuidado ao ficar muito apegada ao trajeto da dor. Porque às vezes pode estar em todo frente, trás, lado, tudo, mas foi porque ocorreu esse aumento de campos receptivos. Então você tem que estar muito atento a esses detalhes, tá bom? Aí na tendinopatia glútea, pessoal, as características são essas, tá bom? Dor lateral do quadril, que pode irradiar principalmente para o lado ou para trás, tá bom? Mas ela vai estar muito concentrada ali do lado do quadril. Quando o teu paciente disser que quando ele fica em pé, teu paciente fica ali em pé, ou com uma perna só, vamos supor, eu tenho uma tendinopatia glútea do meu lado direito do quadril. Então quando eu fico em pé com as duas pernas e fico descansando aqui, ó, só com a perna direita, que é onde eu tenho a tendinopatia glútea, pessoal, o que é que acontece?
o trocânter maior do fêmur, como eu estou descansando só com ela, eu estou fazendo uma queda, né, um drop aqui para o meu lado direito do quadril. Então o trocânter maior do fêmur vai apertar o tendão dos glúteos. E como está com tendinopatia, eles estão desgastados, eles estão também em um processo de tendinossinovite, então tem muito nervinho em cima. Então quando eu descanso com uma perna e o trocânter maior do fêmur aperta o tendão dos glúteos, a dor aparece, a dor acontece. Quando o teu paciente relata que quando ele se deita de lado, em cima do quadril dolorido, a dor também aparece, pessoal, porque um tendão desgastado com tendinopatia, como ele enche de nervozinhos periféricos, qualquer coisa que aperte, que pressione, isso vai reproduzir dor. Então anota isso daí que é o pulo do gato, tá bom? Uma das principais coisas, quando você estiver desconfiando de tendinopatia, é você realizar a palpação do tendão. Porque um tendão com uma patologia, ele fica muito sensível, porque fica cheio de nervo em cima. Então a palpação é um testezinho excelente para a gente usar, em quem tem problema do tendão.